O que você tem em comum com as Casas Bahia? E não é dívida. Na semana passada, as Casas Bahia pediu recuperação judicial. Uma empresa gigante de mais de 70 anos, super relevante na economia e na sociedade brasileira, pediu recuperação judicial. Uma notícia que deixa todo mundo assustado, porque ela começou com o crediário no Brasil. Pensa bem. O que está acontecendo com as Casas Bahia já aconteceu comigo, está acontecendo agora e pode ter acontecido com você. Olá, meu nome é Ana Paula Ximenes e eu vou contar para você hoje o que você tem a ver, e eu também, com as Casas Bahia. A Casas Bahia é um nome bem conhecido no mercado brasileiro. Tem jingle, tem expressões que todo mundo conhece. É uma história de um imigrante que construiu um império. No domingo passado, esse império pediu recuperação judicial. Eles estão fechando lojas, cortando custos, renegociando, tentando se recuperar. O impacto disso é gigante e eles estão se esforçando, porque eles sabem do impacto que eles têm. Eles representam muito na sociedade brasileira, na economia brasileira, e mesmo assim caíram. Mas agora me responde, quando você ouve isso, o que você sente? Provavelmente um misto de surpresa, porque a gente fala, nossa, uma loja tão grande, como que chegou aqui? Uma ilusão que quando algo é grande o suficiente, não cai. A gente tem essa impressão que coisas fortes são mais difíceis de cair. Que o tamanho é proteção, que sucesso no passado é garantia de futuro, mas não é. E aqui entra o que você tem em comum, e eu também, com as Casas Bahias. Não é dívida, é o ciclo. Esse é o ponto que a gente quer conversar aqui. Ninguém escapa disso. Todo mundo tem alto e baixo, subida e queda. As Casas Bahia viveu isso. Chegou ao topo, está tentando se levantar há 3 anos e agora está no momento mais baixo da sua história. Mas aqui está a pergunta que importa. Se um império desse tamanho, com 3 anos de esforço de reestruturação, não conseguiu evitar a queda, o que faz você pensar que a sua baixa é diferente? Não é diferente, não é exceção, é regra. Todo mundo passa, todo mundo cai. A diferença não é se você cai, a diferença é o que você faz quando você cai, quando você está no chão. E eu posso falar isso com propriedade, porque eu me considero estar no chão agora. Eu tenho coragem de falar isso aqui porque é um caminho que eu estou percorrendo e é bom a gente falar com outras pessoas, porque para a gente ver que não está sozinho. Eu posso te dizer que por muito tempo eu trabalhei em grandes empresas, tive bons empregos, com ótimos salários, com viagens, com cargo de gerência, de liderança, sempre com uma posição que me fazia sentir bem, o ego, super cheio. E o meu último trabalho foi num ambiente familiar, que eu acabei tendo que sair por algumas divergências. Eu costumo dizer que eu tô como uma fênix, tentando me renascer, surgir das cinzas. Tô atuando como terapeuta, trabalhando com os meus canais na internet, tentando levar algo que tenha sentido, porque eu gosto muito dessa área da evolução pessoal, da espiritualidade. É um caminho que eu tô andando, construindo, e leva tempo, não é uma coisa que é rápido o resultado. E tem dia que a gente fala, será que isso vai dar certo? De verdade, a gente está construindo, a gente está fazendo, mas a gente sabe que não é uma coisa fácil, porque não tem garantia nenhuma. E voltando para as Casas Bahia, eles se esforçaram por 3 anos e mesmo assim caiu. E a gente pode fazer tudo também, a gente se esforça, se prepara. Eu estou sempre fazendo curso, buscando informação, tentando melhorar. Funciona? Sim, mas às vezes devagar demais e não no tempo que você precisava, não do jeito como você queria. Eu estou numa situação que a gente quer resultado, que nós queremos salários, e aí fica a zona de incerteza, porque a vida para quando você está na baixa. Você não sabe onde está o caminho certo, ou se está só perdendo tempo. E isso é um momento de crise, isso é um momento de baixa, é um momento de crise das Casas Bahia. É um momento que aquela situação não para de tocar na sua cabeça. Você tem que encarar a vida, porque
As contas estão aí e você não está sendo produtiva financeiramente. É difícil, os planos param porque você não tem como planejar numa condição dessa. A única coisa que nós temos como certeza é o nosso esforço, porque quando a gente está no baixo, a tentação é esperar a fase passar, esperar um milagre, esperar algo acontecer. Só que na vida não funciona assim. A única coisa que a gente tem certeza nessa vida é que temos que nos esforçar, mas é a única condição, porque se a gente não fizer nada, o resultado é certo. Não vai mudar nada, continuaremos tendo os mesmos resultados de sempre. Se você não se esforçar, o resultado não vai mudar. Mas quando você se esforça, existe a possibilidade. As Casas Bahia se esforçou por 3 anos e mesmo assim caiu. Mas se não tivesse se esforçado, talvez ela teria parado muito antes e caído muito antes e talvez mais fundo. Eu poderia ter ficado parada. Às vezes acho até que estou um pouco, que eu teria que andar mais. Eu poderia até voltar para o trabalho, conviver naquele ambiente que estava me fazendo mal e que eu sei que não funciona. Mas eu escolhi o caminho de recomeçar, que também não é fácil. Construir do zero, apostar em mim. Não porque eu tenho certeza que vai dar certo, mas porque eu tenho certeza que se eu não tentar, não vai dar certo. Eu não tenho outra opção no momento. O esforço não é promessa de sucesso. O esforço é a única porta que você pode abrir. O resto não tem no seu controle. O esforço é o que está de fato na sua vida, no seu dia a dia e que você pode trabalhar em cima dele. Para poder seguir essa jornada, ter alguns recursos para te manter nesse jogo. Porque ninguém aguenta, é muito cansativo. E você não pode parar de tentar. Você tem que correr, tem que fazer, mas você tem que ter uma sustentação. É como correr uma maratona e não ter água. Você corre, mas chega uma hora que você vai desmaiar, não vai ter força. Por isso que eu acho importante vir aqui falar dos recursos, das coisas que a gente precisa fazer nessa caminhada. Porque muitas vezes a gente quer largar tudo, a gente desanima porque acha que tem que focar só naquilo ou porque não consegue controlar. Uma boa terapia ajuda, porque é muito importante. Ela é fundamental. Conversar com uma pessoa neutra vai fazer toda a diferença na sua vida. Se você não puder fazer uma terapia, faça algo por você. Encontre alguém com quem você possa conversar, trocar uma ideia, alguém confiável, porque é muito importante. Às vezes uma conversa com uma boa amiga é tão bom quanto um terapeuta. E aí eu quero dizer, procure a técnica que você gostar, não importa. E use a Hora Master que me dá energia diariamente. A terapia é para quem está vivo e quer continuar funcionando. É um espaço que você olha para sua própria bagunça e começa a entender o que você tem que arrumar. Quando eu saí dessas situações passadas, muitas vezes a terapia me ajudava a olhar para mim mesma, a me valorizar e enxergar onde eu estava errando. Porque às vezes, nesses momentos, a gente se sente muito mal, né? Não se dá o devido valor. Então, encontre um método que te ajude, uma boa conversa de amiga, um bom café, uma pessoa de confiança. Eu falo em terapia porque o especialista, ele sempre tem mais recursos para trabalhar. Uma segunda coisa que eu particularmente acho fundamental é a atividade física, gente. Parece clichê, mas não é. Porque quando a gente está nessa baixa, o corpo produz cortisol demais, a gente está sempre estressado, preocupado, com medo, com ansiedade. E aí, o corpo começa a achar que ele está em perigo. A atividade física é o antídoto, porque ela não resolve seus problemas, mas ela te dá um gás, ela te dá uma energia. Eu faço spinning, eu faço musculação, eu coloco isso e com certeza, nos dias que eu faço atividade física, eu me sinto muito melhor. O terceiro ponto, muito importante, talvez o fundamental, é a espiritualidade, que é aqui nesse canal. A minha ideia é trazer espiritualidade que não é uma espiritualidade daquela que entrega para Deus que Ele resolve. É uma questão que você aprende a usar ela para viver melhor, para entender seus padrões mentais, para entender tudo aquilo que ela faz com você e do que ela pode fazer e do tanto que ela te ajuda. Essa espiritualidade é naquele momento que você dá um passo para trás e olha a sua vida de cima e percebe que
toda essa movimentação, toda essa baixa tem uma razão, tem um movimento maior e a gente não quer enxergar, a gente não consegue ver, porque é difícil, é muito difícil. A evolução implica em queda, implica em dor, implica rever conceitos que você achava que eram definitivos, trabalhar com o ego, olhar para trás e ver que em algum momento eu fui tão importante, tão competente e agora eu não tenho nenhum trabalho. Já aconteceu isso com você? Por que a gente precisa daquilo? Na verdade, não é o porquê que a gente tem que perguntar, mas é para quê? E não porque fizeram isso comigo, mas o que eu preciso aprender com isso? Como eu vou lidar com isso? Essa pergunta muda tudo. Ela tira você da posição de vítima. E se colocar na posição de vítima te faz perder. A gente tem que se colocar na posição de aprendiz. O aprendiz pode perguntar, aprendiz pode errar. E isso é espiritualidade real, não é dogma, não é regra. Não te deixa com medo. É entender que a sua vida tem um sentido, mesmo que o sentido não está óbvio. E às vezes é preciso a gente ter paciência com a gente mesmo. Eu estou precisando ter mais paciência comigo. O quarto, que é o esforço. Não é o esforço de um dia, é o esforço de todos os dias, de acordar e fazer todos os dias, mesmo quando você não vê o resultado, mesmo quando você não quer, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando esse compromisso com você e você pode parar. Na verdade, quando o compromisso com você é por aí que você não deveria parar, né? E você tem sempre que lembrar, é você com você mesmo. Essa é a maior luta. Em recuperação, gente, não é falência. É aí que a gente precisa voltar à história das Casas Bahia. É um ciclo, é alto e baixo. Tomara que as Casas Bahia consigam sair desse ciclo. Porque tem uma coisa que a gente esquece quando a gente está embaixo. Tudo é temporário. Não por otimismo barato, mas é porque o ciclo da própria natureza, olha para trás, quantos ciclos, quantas situações você já passou. Às vezes demora mais, às vezes demora menos, mas porque tudo é ciclo. E nossa vida é assim. Eu já tive ciclos de alta, já tive outros ciclos de baixa. Mas a vida, a subida depende da nossa parte, depende de mim, depende de você, da sua disposição. As Casas Bahia pediu recuperação, não pediu falência. Tem uma grande diferença. Eu caí, mas eu vou tentar. Falência é cair e eu desistir. Qual dos dois é você? Eu, com certeza, estou no ponto de recuperação judicial, porque eu estou tentando e não pretendo parar, desistir e não ter resultado não é uma opção. Nós vamos seguir em frente e é por isso que eu estou aqui com você. Se você está nesse momento de perceber e está buscando, é porque está acontecendo alguma coisa dentro de você. Não é, talvez não seja uma oportunidade, talvez não tenha nada que você possa medir e nem uma solução rápida, mas é um sinal interno. Primeira marca é que essa fase da baixa te faz perguntar o que eu faço com isso, como lidar com isso. Você começa a sair da paralisia. Essa pergunta de trazer o que eu faço com isso faz todo sentido, porque você não fica sendo vítima, você resolve tocar a sua vida, você resolve agir. Quando a dor muda de função, mas ela te movimenta. E é isso que precisa acontecer. Ela pode até ser pesada, mas ela te joga para cima. É quando você não aguenta mais passar por isso e você movimenta. Você vai à luta porque a dor está muito grande. Não dá mais para segurar. São pequenas coisas. Então, quando você está no baixo, você precisa de muito mais de força de vontade para fazer as coisas. E quando você começa a se movimentar, tendo mais coragem, é sinal que você está indo atrás. E isso é muito importante. Então, se você está aqui comigo refletindo, a sua virada já começou. Pode ser que você precisa de ajuda, embora você ainda nem tenha percebido que essa virada já começou. E se você está com algum desses sintomas, se sentindo abatido, cansado, eu quero contar para você da técnica Aura Master. Eu uso ela todos os dias, ela tem me ajudado bastante na minha rotina para me manter energizada e seguir atrás da minha alta. É uma técnica de alívio rápido que em sessões de até 40 minutos você vai sentir uma lucidez mental e te devolve força quando tudo parece que está cedendo.
eu tenho tido alguns ótimos resultados. Se você quer saber mais, vou deixar no comentário fixado o contato. Eu te explico como a gente pode realizar essas sessões. E a gente cai, a gente se levanta e no meio de tudo isso a gente evolui, que é o mais importante. Se você gostou desse conteúdo, dá um like, se inscreve no canal e manda para alguém que talvez esteja em baixa, porque quando a pessoa está em alta, ela não está percebendo, mas quando a gente está em baixa, a gente precisa de ajuda. A gente vai passar essa fase, com certeza. Eu espero que as Casas Bahia também recupere, que você aí que está na baixa se recupere e eu também que estou caminhando na minha nova fase profissional. Até mais, a gente se encontra no próximo vídeo.